Nós falamos sobre as eras da responsabilidade social corporativa. Agora vamos estudar um pouco da teoria dentro desse contexto histórico. A gente pode dividir a teoria em 3 momentos. O primeiro, de atendimento à legislação. Então, voltando para a era da Revolução Industrial, onde os impactos ambientais e sociais começavam a surgir. Nesse momento de discussão do papel dos governos, o que eles tinham que fazer? Definir esses limites, ou seja, o quanto de impacto ambiental e social as empresas poderiam gerar. Então, na década de 70, começam as primeiras agências de fiscalização ambiental. Elas eram responsáveis por limitar os impactos ambientais e os impactos sociais das empresas. E é extremamente importante o papel da sociedade. Então, a sociedade começa a questionar principalmente sobre esse impacto ambiental. Em 1970 é lançado o Dia da Terra. Nesse período também é importante o surgimento do Greenpeace, ou seja, um movimento de paz verde, essa discussão do papel da empresa. E as empresas e os governos, nessa discussão dos limites do crescimento, dos limites desse impacto ambiental e social, se reúnem na Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente em 1972, que acontece em Estocolmo. Naquele momento, os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento entram em choque. Por quê? Os países desenvolvidos querem manter esse estado de bem-estar social, de prosperidade econômica e limitar os impactos ambientais. E nesse contexto, os países em desenvolvimento se questionam: e a nossa vez? Por que agora precisamos limitar os impactos ambientais para gerar esse estado de bem-estar social onde nós não vamos usufruir? Então, esse momento é um momento de grande conflito, de questionamentos. E uma discussão sobre os recursos naturais acontece em 73, no primeiro choque do petróleo. O que aconteceu? Nesse momento, as empresas se veem saindo de centavos de dólar um barril para em torno de $10. Hoje o barril é em torno de $200. Mas naquela época, sair de centavos de dólares para $10 implica numa mudança tecnológica. Agora, um questionamento do limite dos recursos naturais e principalmente dos recursos fósseis. As empresas passam a desenvolver tecnologias pensando no consumo desses recursos naturais. Paralelo a esses avanços tecnológicos, limitando o uso dos recursos naturais, otimizando o uso dos recursos naturais, acontecem vários acidentes ambientais. Então, o desastre de Seveso na Itália, o desastre de Bhopal na Índia, o desastre de Chernobyl na antiga União Soviética, a descoberta do buraco na camada de ozônio. Todos esses acidentes, eles levam ao questionamento de qual o papel da empresa na sociedade. Será que ela é capaz de causar danos? Isso ficou comprovado pelos acidentes. Mas será que ela deve ser responsabilizada por esses impactos ambientais? Qual é o limite da atuação das empresas? Então, cabe ao governo limitar a atuação das empresas? Enquanto nesse momento de turbulência sobre esses questionamentos dos impactos ambientais e os impactos sociais da atuação da empresa, vem um segundo choque do petróleo, que acontece em 79, no início da década de 80. Nesse momento, as empresas são questionadas a melhorar a sua produtividade, otimizar o uso dos recursos naturais. Não são ilimitados. A gente entra na década de 80 com todos esses questionamentos sobre o papel da empresa na sociedade. É um momento em que surge um conceito
extremamente importante no estudo da responsabilidade social corporativa, que é o conceito do desenvolvimento sustentável. Ele surge em 87, nesse relatório Nosso Futuro Comum, como um desenvolvimento que deveria atender às necessidades das gerações atuais, sem comprometer as futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. Esta definição, ou seja, esse conceito de desenvolvimento sustentável é extremamente complexo. Vocês imaginam hoje nossa necessidade por um celular novo? A geração passada não teve essa necessidade. Então, como prever quais serão as necessidades das gerações futuras? Como vamos prever qual vai ser o ambiente institucional? Como as mudanças sociais, como a gente vai reagir a essas mudanças sociais, tecnológicas, institucionais, legais? Então, o desenvolvimento sustentável como um conceito, ele é extremamente válido e importante, mas como operacionalizar? Como colocá-lo em prática? Esse conceito, ele é caracterizado por 4 elementos importantes. Primeiro, a preocupação com o futuro, ou seja, o futuro das próximas gerações, ou seja, o impacto ambiental e o impacto social hoje e para as futuras gerações. A questão da igualdade. Lembra em 72, na Conferência de Estocolmo, naquele conflito entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento? Nesse momento, em 87, a gente já encontra uma discussão mais clara sobre a igualdade, ou seja, o conceito de igualdade é relacionado à pobreza e à desigualdade. A gente avança dentro do conceito de desenvolvimento sustentável para a participação pública. Não apenas o governo, não apenas a empresa, mas a sociedade com diferentes partes interessadas no desempenho, interessadas e controlando esses impactos ambientais e sociais das organizações. Então, a mídia assume um papel importante, o sindicato para proteger os direitos dos trabalhadores, a mídia para informar a sociedade do que estava acontecendo, das ações do governo e das ações das empresas, num papel vigilante. E a questão da proteção e integridade dos ecossistemas. Então, esses 4 elementos, futuro, igualdade, participação pública e meio ambiente, são elementos chaves no conceito do desenvolvimento sustentável. Estamos em 1987, quando o conceito do desenvolvimento sustentável surge. Mas ele avança para uma gestão ambiental estratégica. Na nossa preocupação sobre a responsabilidade social corporativa é entender quais as responsabilidades e como elas são afetadas por essas forças, esse ambiente externo. Então, a gente avança. Esse relatório ele é discutido em 1992, na conferência que é chamada de Rio 92, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Qual a importância dessa conferência? Ocorre uma mudança do papel das empresas, uma mudança do comportamento dos países desenvolvidos em relação aos países em desenvolvimento. Existe um ambiente muito mais propício à negociação. Por que esse ambiente existe? Ora, lembra da nossa segunda era após a Segunda Guerra Mundial? A gente entra no final da década de 90, com a queda do Muro de Berlim, a consolidação do modelo capitalista e a presença importante das organizações e empresas na geração do bem-estar social. Esse momento é importante porque se gera uma agenda para o século XXI. Uma agenda relacionada aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E nessa agenda, as empresas exercem um papel extremamente relevante. E a gente avança 10 anos depois, na Rio+10, em 2002, em Joanesburgo, num ambiente totalmente diferente. O que aconteceu em 2001? As Torres Gêmeas.
O 11 de setembro, ele muda toda uma estrutura. As preocupações ambientais e sociais não são tão relevantes quanto a manutenção da segurança de um único país. E esse país, líder no consumo de recursos naturais, líder no consumo de energia, coloca claramente a necessidade de combater o terrorismo, mas também de explorar os recursos naturais em seu benefício. Então, essa conferência de 2002, a Rio+10, ela é caracterizada por fracos avanços no desenvolvimento sustentável e fracos avanços na responsabilidade social corporativa. A gente avança de um ambiente de gestão estratégica para um ambiente de incertezas que nos leva a uma discussão sobre a sustentabilidade. Nós vivemos hoje num ambiente de incertezas, de contingências com relação aos recursos naturais, contingências com relações à mudança climática. Qual o impacto da atividade empresarial? Qual o impacto da atividade industrial no futuro das gerações, na nossa própria existência? Então, avanços na tecnologia da informação, avanços na atuação em rede e mobilidade social, ou seja, a informação ela é transmitida numa velocidade muito maior e a capacidade da sociedade se organizar e de combater e de exigir uma postura diferente das empresas. Então, a gente avança para um momento onde um outro ator surge dentro desse contexto. A gente tinha o ator empresa e governo. A sociedade era um ator menor, que iria receber os benefícios da interação empresa-governo. Agora não, com a tecnologia da informação, a capacidade de mobilização, de atuação em redes, a empresa passa a ser questionada de uma forma muito mais ampla e uma preocupação em função da dimensão dos impactos no nível global com a sustentabilidade. Ou seja, agora, qual é o futuro que nós queremos? Então, esses elementos, eles são discutidos na Rio+20, que aconteceu aqui no Brasil. A Rio+20, comparada à Rio92, ela mostra uma dramática mudança no papel dos países em desenvolvimento nas negociações internacionais. Atores como a China, Índia, Rússia e o Brasil começam a exigir e querer participar desse ambiente de negociações, uma necessidade de reduzir a pobreza, de participar desse comércio global. E aí, na participação desse comércio global, vem a discussão sobre os recursos naturais e a participação em diferentes ambientes institucionais. Nesse contexto, os Estados Unidos e os países em desenvolvimento estavam relutantes em se comprometer com uma interferência global nas forças do mercado global. Ou seja, a gente começa uma discussão sobre a governança global. Quem iria, qual país, qual o líder que iria definir os limites dos impactos ambientais e sociais, não em um único país, mas em todo o planeta. A Rio+20 ela é importante porque ela produz um relatório que se chama O Futuro que Nós Queremos. Olha a diferença, a gente falava de um futuro comum. Agora esse futuro ficou qual o futuro que nós queremos, o que nós podemos, em face desses impactos ambientais e sociais, em face desse diferente entendimento sobre o desenvolvimento sustentável. Então esse documento é fruto de um discurso coletivo, tentando encontrar as saídas para esses desafios econômicos, sociais e ambientais. E a Rio+20 promove um framework para novas discussões, mostrando a necessidade de diversificar as iniciativas,
de avançar na questão tecnológica e avançar nas políticas e na interação com a sociedade. Essa evolução da teoria dentro desse contexto histórico nos mostrou que a gente saiu de um ambiente na década de 70, iniciando a formação das agências governamentais no atendimento à legislação. A gente avança para uma gestão ambiental estratégica, colocando o papel relevante das empresas para chegar no momento atual da discussão sobre a sustentabilidade. Qual a sustentabilidade ambiental, social e econômica? E com uma participação muito mais ampla de diferentes atores. A sociedade agora passa a exercer um papel importante, exercendo uma pressão para as empresas internalizarem os seus impactos ambientais e sociais. E a discussão do papel do governo. A gente avança em 2008, na crise econômica de 2008, onde você tem um governo num papel distante e as empresas atuando livremente no mercado financeiro. Mesmo nos Estados Unidos, a discussão, precisamos regular, as empresas não podem atuar livremente. Começa a ficar mais claro a necessidade de controle desses impactos ambientais e sociais e uma discussão de qual é a responsabilidade social, a responsabilidade das organizações para com a sociedade. Agora vamos ver a situação do Brasil. Como é que o Brasil avançou dentro desse contexto histórico? A gente chegou na Rio+20 com a participação do Brasil como um país emergente nas discussões internacionais. Mas como avançou a inserção das variáveis ambientais e sociais nas estratégias empresariais? Como nós vimos, avançando de um atendimento à legislação, passando por uma gestão ambiental estratégica e agora na discussão sobre sustentabilidade. Esse tema nos leva à necessidade de criar um ambiente de maior responsabilidade, um ambiente de maior governança. E nesse contexto é importante entender qual o papel do Brasil, que nós veremos no próximo bloco.